Meus caríssimos irmãos e irmãs, uma pequena cidade da França fora muito bombardeada durante a guerra. Quase tudo foi destruído e também a igreja daquele lugarejo, daquele povoado, fora muito atingida. E na igreja havia uma bela imagem de Jesus. E, por causa das bombas, as duas mãos de Cristo foram cortadas. A imagem ficou semi-destruída, sem as mãos. Passada a guerra, restabelecida a paz, voltada a vida ao normal, os paroquianos se reuniram e decidiram fazer uma reforma na igreja tão danificada durante a guerra. Procuraram o vigário, manifestaram a ele o plano. É claro que o padre ficou mais que satisfeito. Mas os paroquianos queriam também reconstituir a imagem e colocar duas novas mãos na estátua. Aí o padre não concordou. E sua resposta deixou aqueles bons paroquianos cheios de espanto. Disse o padre: concordo, fico satisfeito, agradeço a reforma da igreja. Mas não vamos colocar mãos na estátua, na imagem de Cristo. Os paroquianos nada responderam, mas depois ficaram admirados com o que viram. O vigário colocara aos pés da imagem uma placa com estas palavras: minhas mãos são vocês. Que belas palavras, que programa de vida! Minhas mãos são vocês. Nós todos somos as mãos de Jesus. Nós todos cristãos somos as mãos de Cristo. Queria dizer àquele bom padre que todos os batizados cristãos devem ser instrumentos de Deus, devem ser instrumentos do Cristo. Deus deseja, precisa, pede a nossa colaboração para tornar o mundo mais cristão, mais feliz. Somos instrumentos de Deus. Nossas mãos devem ser como as mãos do Cristo, do Filho de Deus, do qual diz o Atos dos Apóstolos: ele passou a vida fazendo o bem. Mãos que passaram a vida fazendo o bem. Mãos de Jesus. Mãos que multiplicaram o pão para a fome do povo. Mãos que acariciaram as crianças que acorreram a ele. Mãos que afagaram os doentes. Mãos que ressuscitaram os mortos, que fizeram andar os paralíticos. Mãos que enxugaram lágrimas. Mãos que consolaram tantas e tantas pessoas. As mãos de Jesus, as mãos de Cristo. Nós cristãos somos as mãos de Cristo para fazermos o bem em nossa vida. Deus, que semeou tantos bens em nossa inteligência, em nossa vontade, em nosso coração,
Deus que foi tanta bondade para conosco, esse Deus que nós invocamos como um Deus Pai, rico em misericórdia, fonte de todo bem para nós, Ele nos deu todos os seus dons para usarmos de tudo para fazer o bem. Como outros Cristos, devemos passar a vida fazendo o bem. Quando lemos os evangelhos ou percorremos os escritos dos apóstolos em suas cartas, vemos constantemente a recomendação de se praticar o bem. Fazei bem a todos. Não nos cansemos de fazer o bem, pede o apóstolo. Mas Jesus dizia ainda mais: fazei o bem aos que vos odeiam, rezai pelos que vos perseguem e caluniam, abençoai os que vos maldizem. E no Evangelho de João, Jesus nos assegura que os que tiverem feito o bem irão para a ressurreição da vida. O apóstolo Paulo, em suas recomendações, nos ensina a sermos as mãos de Cristo. Glória, honra e paz a todo que faz o bem, proclamava o apóstolo Paulo aos romanos. E aos mesmos romanos ele pedia: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Realmente nenhum elogio maior poderia merecer um cristão do que o elogio feito ao próprio Jesus. Ele passou a vida fazendo o bem. O cristão que assim vive, empenhado em fazer o bem, que outra coisa é senão as mãos de Cristo? Uma campanha da fraternidade em anos passados nos chamava a crer com as mãos. E crer com as mãos significa praticar o bem, fazer das mãos um escoadouro para derramar o bem sobre os nossos irmãos, sobre os nossos semelhantes. Somos as mãos de Cristo para nos santificar em primeiro lugar, é claro. Todos somos chamados a participar da felicidade de Deus. Como o próprio Deus nos diz: eu mesmo serei a vossa recompensa imensamente grande. Nós conseguiremos a felicidade de Deus pelo cumprimento dos nossos deveres. Cada um de nós tem a sua vocação. Está no lugar que a providência o colocou. Cada um de nós deve florescer onde Deus o plantou. E diante de Deus não há vocação mais sublime ou menos sublime. Todos somos úteis, necessários e valiosos para o pleno desenvolvimento e cumprimento do plano de Deus. Basta que tudo façamos com amor, por Deus, para a sua glória, para o cumprimento de sua vontade. O amor a Deus torna grande a menor coisa da vida humana. Tudo é grande
nada é pequeno, com a condição de que tudo façamos buscando a glória de Deus e a sua santíssima vontade. É o que dizia o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Quem busca em tudo a glória de Deus, quem tudo faz no propósito de fazer a vontade de Deus, quem em tudo age com amor, que outra coisa estará sendo, senão as mãos de Cristo? Somos as mãos de Cristo para levar o amor a todos os nossos irmãos. Ninguém existe mais seguro e tranquilo do que o cristão que crê na palavra de Jesus e procura viver essa palavra. Porque as palavras de Jesus não foram ditas aos ventos, nem para nos deleitar, mas sim para nos instruir, nos fazer viver. E viver não é só na felicidade relativa desta terra, mas garantir-nos a felicidade completa e eterna do céu. Pois bem, o Cristo, o cristão, porque vive a palavra de Jesus, viverá forçosamente no amor dos semelhantes. São João proclama: temos de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu próximo. E Jesus nos pregou, e nos revelou, e nos deu a viver uma vida de amor. E como vivemos essa vida? Nós a vivemos tendo olhos de fé para ver Jesus na pessoa dos nossos irmãos. Quem vê Cristo em todos não terá dificuldade em amar a todos sem distinção e sem exclusões. Quem vê Cristo em todos não terá dificuldade em amar a ninguém, nem dificuldade para fazer o bem, nem problemas para praticar a caridade, porque sabe e conhece e vive aquela advertência de Jesus: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim é que estareis fazendo. Que fundamento maior poderíamos desejar para nosso esforço de vida cristã, na caridade, no amor, do que essa palavra? O menor dos homens, a criatura menos prendada, aos olhos da fé, na palavra de Deus, é Cristo. O que se faz pelo mais insignificante dos seres humanos, se faz a própria pessoa de Jesus. Que bela seria a vida, a nossa vida, a vida de cada um de nós, se fosse vivida nesse clima de caridade, nesse empenho de amor. Nós estaríamos sendo realmente as mãos de Cristo. Um dia desses, duas professoras passaram pelo escritório paroquial. Tinham recebido homenagem de suas crianças, dos alunos das suas classes na escola. Passaram pedindo informações e, ao saírem, sem que elas percebessem, uma delas deixou cair no chão uma rosa. Eu apanhei aquela rosa, vermelha, perfumada, e segurando aquela rosa pensei comigo: que coisa bonita seria se a gente, por onde passasse, a gente deixasse uma rosa. Se a gente assim vivesse, semeando rosas na vida dos outros.
uma imagem, um símbolo, um programa de vida cristã. São Paulo desejava que o cristão fosse o perfume de Cristo. Onde houvesse um cristão, ali a gente sentisse o perfume de Cristo. Viver assim, semeando rosas, as rosas de caridade, de amor, deixadas por toda parte, trescalando o perfume de Cristo. Que vida bonita, que preciosa existência! Isto seria ser sempre para os outros e em todo lugar as mãos de Cristo.